Olá, irmão da Canção Nova, começa para você mais um programa Espiritualidade Cristã e também Profecia do Domingo. Profecia do Domingo, grande Profecia do Domingo. Estamos aí na semana de transformação de nós mesmos em Cordeiro de Deus, tá? Como se transforma em cordeiro? A dica de hoje é o seguinte, está em João capítulo 6, versículo 35, 40. Eu sou o pão da vida, disse Jesus à multidão. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu fico imaginando assim, o que essas pessoas pensaram quando Cristo falou disso? Não ter mais fome e não ter mais sede. Ele falava para uma multidão. Essa multidão que ele falava era uma multidão de famintos, de sedentos, num deserto, onde não tinha comida, onde não tinha água. Evidente que eles traduziram isso de um modo muito material, né? Não vou ter mais fome e não vou ter mais sede. Mas aí a tradução, é uma tradução assim, direta, é que não é uma fome física, mas nem uma sede física, mas uma fome espiritual, emocional, uma sede espiritual e emocional. Mas também não é. Porque a fome física, ela pode ser transformada numa fome... uma fome física, ela pode ser transformada numa fome existencial. E é existencial em física. Eu vou explicar exatamente isso. Por exemplo, a pessoa que busca e que comunga Jesus Cristo para valer, ela tem pouca fome física. Ela tem pouca sede física. Eu vou explicar. Porque é o seguinte, aquele que comunga Jesus Cristo mesmo, de maneira profunda, é uma pessoa que logo, por si só, ele vai buscar um jejum, uma penitência, uma abstinência. E jejum, que é uma penitência, que é uma abstinência, ele é essa regulação da fome física. E quando se fala fome física, é a fome do estômago, mas é a fome muitas vezes também do sexo. É a fome dos olhos, é a fome do ouvido, é uma fome absolutamente física e por isso absolutamente desequilibrada. Quando Cristo fala assim, quem vem a mim não terá mais fome, significa que aquela fome desequilibrada não é a fome para se manter, que Cristo ele está dizendo, mas é a fome para se saciar. E isso é um problema. Quando a gente tem fome para saciamento, ela chega a ser gula, muitas vezes. Sabe aquela pessoa que quer comer para saciar a cabeça e para saciar a existência? Ela bebe, não água, mas ela parte a bebida alcoólica acima do degustação, ela parte para beber para saciar uma sede existencial. É o saciamento, quer dizer, é beber além daquilo que você precisa beber. Por exemplo, assim, alguém precisa beber bebida alcoólica para sobreviver, para se manter? Jamais, pelo contrário. Você não pode beber bebida alcoólica para sobreviver. Para sobreviver bem, você não pode nem beber bebida alcoólica. Eu vou repetir isso, para ficar bem claro. O que nós temos que beber para sobreviver bem? Água. Nem suco, viu? Água. Porque o suco já é já corta 50% das proteínas das frutas, que coma a fruta sem o suco. Mas tudo bem, é água. Para você sobreviver bem, você tem que comer o quê? Geralmente é a comida que o nosso paladar não gosta. A verdade é essa, é fruta, muita pouca carne, nada de açúcar, absolutamente nada de açúcar. Então quando Cristo fala, quem vem a mim não terá mais fome, ele está dizendo, sim, muitas vezes essa fome física, que na verdade, quando ele fala fome, é a fome de saciar. Ele vai quebrar a fome de saciar em nós, para podermos ter a possibilidade de ter a fome de sobrevivência. E isso é importante a gente entender.
E é difícil a gente entender. Então, quando se busca realmente Cristo, nós logo buscamos o jejum, que é a antifome, que é o remédio da fome, que é o remédio daquela fome que eu como para saciar. Quando eu vou para um churrasco e como, eu estou comendo para me saciar. Saciar um desejo que não está no meu estômago, mas está na minha cabeça, está no meu olhar, está aquele negócio, né? O olho come mais que a barriga. E é verdade. É isso que Jesus Cristo está dizendo para nós. A mesma coisa da questão sexual. Quantas vezes eu devo fazer sexo na vida? Se a gente for ver pela nossa constituição física, nenhuma vez. A gente, não é o fato de fazer sexo que vai fazer você sobreviver. Se você viver a vida inteira sem fazer sexo, você sobrevive. Então o sexo, sim, é pro amor a dois, quando se casa na igreja e se casa com responsabilidade de um sobre o outro, se une nessa responsabilidade, faz um contrato de responsabilidade e para procriação. O problema é que hoje a gente entende sexo como um meio de saciamento. E aí que tá, como uma pessoa ficar sem fazer sexo a vida inteira? As pessoas que fazem essa pergunta achando um absurdo é porque as pessoas entendem que o sexo é uma fome, é uma sede de saciamento. Não, nós não somos seres humanos para estar saciados. A nossa carne, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso corpo físico, psicológico, sobretudo físico, não foi criado para ser saciado. Se fosse, nós não teríamos grandes doenças. Porque é o seguinte, a maioria das doenças, elas entram em nós, por quê? Porque a gente busca saciamentos. Sobretudo no paladar, no estômago. Busca comer comida para saciar a cabeça, saciar a cultura, né? Saciar o olhar. Como eu falo saciar o olhar? Sabe quando você passa e vê todos aqueles letreiros de fast food, todo mundo comendo, você está olhando. Teu olho manda a imagem para o cérebro e o cérebro fala, mas por que eu não posso comer isso sendo que todo mundo está comendo? Tá vendo? A comida pelo olho, a comida para saciar. Então eu vou lá e experimento, nossa, é muito bom. E aí você vicia naquilo, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Só que se você viver sem aquilo, você vive melhor. O que Cristo está dizendo para nós hoje? Precisamos aprender a viver como o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus é aquele que sabe subjugar a fome. Ou seja, sabe exorcizar a fome que sacia para deixar apenas aquela fome de sobrevivência. Né? Aquela sede de sobrevivência, que é a água, que são os alimentos saudáveis. E quem busca a Jesus, logo ele tem essa ação de libertação em si. E se não tem, é porque você não está buscando Jesus como deve buscar. Essa é a palavra. Deus abençoe você e até amanhã.